Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula de geografia? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 com o tema As atividades econômicas. Vamos usar as páginas 58 a 68. Atenção nas explicações. Lina e Hiroshi decidiram trocar mensagens pelo celular para conversarem com mais frequência. O que significa frequência? Mais vezes, tá? Pode ser todos os dias, toda semana. Após muitas conversas, Hiroshi desejou voltar ao Brasil e Lina queria morar no Japão. Eles até pensaram em planos para morar metade do ano em cada país. Lina poderia ser desenhista de quadrinhos japoneses no Japão e Hiroshi poderia ser goleiro do seu time preferido em São Paulo. Para eles, estava tudo resolvido. Porém, os dois esqueceram de pensar também na rotina de seus pais. Para os pais deles, não seria possível mudar de país, porque eles já têm seu próprio trabalho nos países em questão. Então, Hiroshi e Lina começaram a pensar sobre o trabalho e suas famílias. Olha a foto da Lina com o papai e com a mamãe e a foto do Hiroshi com o papai e com a mamãe. Eliana, mãe de Lina, e Carol, mãe de Hiroshi, são irmãs. Elas nasceram no Brasil, mas têm pais japoneses. Os pais de Eliana e Carol chegaram ao Brasil em 1950 para trabalhar em Tomé Açu, no Pará. Eles compraram uma pequena fazenda onde criaram galinhas e plantavam e colhiam pimenta do reino para vender. As atividades no campo e na cidade. Quando uma pessoa trabalha, ela realiza uma atividade econômica. Então, quando uma pessoa trabalha, ela realiza uma atividade econômica. Ela ganha dinheiro prestando esse tipo de serviço. A atividade de plantar e colher é chamada de agricultura e é praticada por muitas pessoas que moram e trabalham no campo. Nesse lugar, há também pessoas que criam vacas, porcos e galinhas, entre outros animais. Essa atividade é conhecida como pecuária. E por meio dela obtém-se produtos como leite, ovos e carne. Então, a atividade ligada às plantas é chamada de agricultura e a atividade ligada aos animais é chamada de pecuária. Há ainda pessoas que realizam o extrativismo, ou seja, retiram recursos da natureza para vender ou fazer produtos. Esses recursos podem ser de origem vegetal, mineral ou animal. Vegetal, que vem das plantas, mineral, que vem do minério, né? E animal, que vem dos animais, ok? Olha a imagem. O que você gostaria de plantar em uma fazenda bonita como essa? Desenhe o que você plantaria nesse espaço de campo vazio, tá? Capriche. Para que essas atividades ocorram, a água é essencial. A água é um recurso natural usado para irrigação, que é molhar o solo, e cultivo de plantações e para a criação de animais, além de ser uma fonte de outros recursos importantes. Dos rios, por exemplo, são retirados vários tipos de peixes. Nas margens de alguns, no passado, encontrava-se até mesmo ouro. Além da água, o solo também é muito importante. Nele são feitas plantações e dele são extraídos minerais, como o minério de ferro, que são úteis para o ser humano. Os pais de Eliane e Carol aprenderam sobre a importância do solo e da água
quando ainda viviam no Japão, porque lá plantavam arroz. Para esse cultivo, é necessário ter um bom solo e grandes quantidades de água. Olha essa foto. É do Monte Fuji. Tá vendo essa montanha lá atrás? Chamada Monte Fuji, lá no Japão. E perto do rio, as pessoas plantam arroz. Vejam que eles plantam perto ou dentro da água. Olha que interessante. Algumas coisas retiradas da natureza podem ser utilizadas diretamente pelas pessoas ou podem ser usadas no trabalho das indústrias, que são as fábricas que vão construir algum objeto ou alguma coisa. Nesses lugares, as pessoas trabalham para transformar os recursos naturais em outros produtos úteis para o ser humano. O pai de Lina, por exemplo, trabalha em uma indústria, uma fábrica que utiliza a madeira extraída da natureza para fazer folhas de papel. Isso nós estudamos em ciências, lembram? Perto dessa fábrica, há outra indústria que usa o minério de ferro extraído do solo e outros materiais para fazer aço. Esse produto é vendido para uma fábrica do Japão que faz instrumentos para médicos. Você se lembra do pai da Lina? Veja a página 48. Olha lá a página 48, o pai da Lina trabalhando. E você se lembra do pai do Hiroshi? Veja na página 50. Ele é médico, ele usa instrumentos de aço, como o estetoscópio. Depois de prontos, esses instrumentos são vendidos em uma loja em Tóquio. Nessa loja, o pai de Hiroshi compra o que precisa para trabalhar no hospital. A maior parte das indústrias, lojas e hospitais está localizada em cidades, em áreas urbanas. As atividades realizadas nessas áreas dependem muito da água, mas não são apenas as atividades econômicas que precisam da água. As pessoas precisam da água em vários momentos do cotidiano para tomar banho, beber, cozinhar, lavar louça e entre outros. Olha só as figuras. A Lina está tomando banho, ela precisa da água. A mamãe vai cozinhar, ela precisa da água. A Lina está com sede, ela toma água, que é o mais saudável. Depois de comer, eles lavam a louça com a água. Além da água, o solo também é importante nas cidades, porque é sempre ele que são construídos prédios, casas, fábricas e ruas. É preciso conhecer muito bem as características dos solos, porque alguns deles não são adequados para suportar essas construções. O solo também recebe e absorve parte da água da chuva, então tem terras, que são os solos, que não são próprios para a construção. Às vezes são próprios para plantar, né? Então precisa analisar esse solo. Por isso é importante para impedir que essa água se acumule e cause alagamentos. Assim, na cidade e no campo, as pessoas dependem da água e do solo, e é preciso usá-los com consciência e cuidado. Se algumas pessoas desperdiçassem água, outras pessoas poderão ficar sem água. Então, cuide da água. Pense aí na sua casa, como você pode economizar a água? Se a indústria em que o pai de Lina trabalha despejar outros produtos químicos em um rio, pode poluí-lo, como o nosso rio aqui em São Paulo. Um dos rios famosos é o Tietê, e ele é poluído. Uma indústria despejou mercúrio, uma substância tóxica, nas águas de um rio. Assim, contaminou gravemente peixes e pessoas e causou até mesmo uma doença, a doença de Minamata. O solo também pode ser afetado pelas atividades econômicas. Por exemplo,
a retirada de minerais do solo sem cuidados podem causar danos graves ao meio ambiente. Então, tem que cuidar tanto da água quanto do solo do planeta Terra. Vamos ver o que nós aprendemos? Ideias principais. Existem vários tipos de atividades econômicas, como agricultura, pecuária, extrativismo, são importantes atividades realizadas principalmente no campo. A atividade industrial é muito importante. Essa atividade transforma recursos naturais em outros produtos necessários para o cotidiano, que é o dia a dia. Aprendemos que as indústrias estão localizadas principalmente nas cidades. Aprendemos que a água e o solo são muito importantes para as atividades realizadas no campo e na cidade. E também aprendemos que é necessário utilizar os recursos naturais com consciência e responsabilidade, tá? Pensando em tudo isso que a Proleu explicou, vamos fazer uma cruzadinha. Nessa cruzadinha, você deve fazer de letra de forma caprichada para ficar bem de olhar e para fazer a correção. Então, primeira pergunta. Você vai ler a pergunta e coloca a resposta na número 1. Atividade de criação de animais para obtenção de produtos como carne. 2. Local em que recursos naturais são transformados em outros produtos. 3. Recurso natural importante para irrigar plantações. O que é irrigar? É molhar. O que a gente usa para molhar as plantações? 4. Atividade baseada no plantio e na colheita. 5. Atividade baseada na retirada de recursos da natureza com objetivos econômicos. 6. Recurso natural onde estão plantadas as árvores. Onde a gente planta uma árvore? Pense e responda. Volte no texto, se caso tenha ficado com dúvidas. Exercício 2. Como você aprendeu, o ser humano pode retirar recursos da natureza com o objetivo de vendê-los ou utilizá-los para fazer produtos diferentes. Essa retirada recebe o nome de extrativismo, extrair, tirar. Identifique e escreva o nome de cada tipo de extrativismo mostrado nas imagens a seguir. Então, quando eu tiro o peixe do rio, que tipo de extrativismo estou usando? Animal ou vegetal? E quando eu tiro a árvore de reflorestamento para fazer madeira, para fazer papel, móveis de madeira, é extrativismo animal ou vegetal? Tá? 3. A água e o solo são recursos naturais importantes para várias atividades que os seres humanos realizam. Olha essa imagem e vamos responder a atividade A, B e C. A imagem apresenta diferentes atividades que utilizam esses recursos, água e solo. Escreva nas linhas abaixo uma forma de uso da água e uma forma de uso do solo que você consegue identificar na imagem. B. Pesquise 2 problemas que o ser humano, quando utiliza a água e o solo de forma inadequada, podem causar ao meio ambiente. E escreva os resultados na linha a seguir. C. O que você e sua família têm feito para usar a água de forma adequada? Então, de uma forma que você não desperdice. Conta para mim. Dá uma pausa, faça suas atividades, que eu vou corrigir. A resposta correta da número 1 é pecuária. Da número 2, indústria.
Da número 3, água. Da número 4, agricultura. Da número 5, extrativismo. E da número 6, solo. Ok? No exercício 2, quando eu tiro o peixe do rio, eu estou fazendo um extrativismo animal. E quando eu tiro a madeira, eu estou fazendo extrativismo vegetal. Tá certo? 3. Olhando a imagem, você teria que responder na letra A. Então, a Pro colocou algumas sugestões de resposta para você comparar com a sua. Então, cuidar do solo pode para poder plantar, fazer irrigação da plantação e para criar os animais. Então, a água, ela é essencial para tudo, numa fazenda, num sítio, numa casa, tá? B, resposta pessoal. Quais são os 2 problemas que vocês pesquisaram? Tira a foto e manda para eu ver e corrigir. Na letra C, também é resposta pessoal. O que você e sua família têm feito para economizar a água, usar a água de forma adequada? Também quero ver para eu corrigir, ok? Espero que vocês tenham aprendido. Voltem e leiam o texto caso fiquem dúvidas, que a gente vai conversar sobre essas questões nas nossas aulas, tá? Muitos beijos. Tchau, tchau. Até a próxima.